Bom dia, louvado seja nosso Senhor e Mestre, hoje e sempre. Irmãos, pouco imaginaram nós como foi construído esse planeta. Foi por Jesus que condensou aquela luz nos milênios. Após a condensação, o esfriamento, as águas, a floresta, a chuva e aí por diante, chegando ao que somos hoje. Portanto, tudo que foi feito aqui na Terra foi pela vontade do Pai. E seu amor estava presente em cada coisa que existe na Terra, na natureza, que era o amor dele em nosso benefício. O que o homem vê nisso? Qual o comentário que ele faz? Evidentemente que o homem jamais soube analisar a importância que era para nós tudo isso foi construído, a importância de utilizarmos isso em nosso próprio benefício, porque o Pai não nos obriga a utilizar aquilo que tem aqui na Terra em nosso benefício, a começar pela encarnação preocupada em realmente vir aprender, reconstruir o caminho. Nossas palavras não são refletidas e meditadas para que ela possa produzir, então, quando assim feito, em efeito bom, em efeito positivo, aonde nós, com esse atitude, nós vamos angariar companheiro e irmão que vão se afinar conosco cada vez que medimos essas palavras. Não nos preocupamos, muitas vezes, com a atitude, gesto que temos, que pode ferir ou machucar ou menosprezar aqueles que não conseguem nem mesmo caminhar, ou ver ou ouvir. Enfim, nós não estamos utilizando os bens que o Pai deu para nós evoluirmos de acordo com o que Ele espera de cada um e que deixou claro no seu Evangelho trazido por Jesus também, para que pudéssemos entender a grande obra que é o universo, a nosso planeta Terra, um dos mais inferiores aonde estamos progredindo. Vejamos então na lição de hoje, Fonte Viva, no capítulo 51, Sepulcro Aberto. O que ele mais se refere é a expressão, exteriorização do nosso pensamento, que expressamos, como disse, a atitude, em palavras, e vejamos também que esse pensamento emite uma vibração. Quando emite essa vibração negativa ou positiva, o mais beneficiado somos nós. Primeiramente, se é bom, pensamento bom, palavra bom, uma atitude boa, é uma energia que começa a semear em nós a paz, a serenidade. Se for um mau pensamento, um julgamento precipitado, uma hipocrisia, uma falsidade, esses vícios materiais, é negativo. Começa em nós, então, o processo de deteriorização do próprio corpo, a nossa decadência, porque atinge nós, porque sai de nós. Naturalmente, todo bem praticado somos, então. Todo bem praticado através da palavra, através das atitudes, nós somos o primeiro a ser beneficiado e repartimos com o nosso próximo, seja quem for ele. Quanto mais inimigo, mais valor positivo tem nós se dedicando. Amar é o próximo como a ti mesmo, perdoai aquele que ofende, orai por aquele que persegue. Foi claro o mestre nessas condições. Então, lendo a lição 51, sepulcros abertos, que
foi esse o nome que Paulo de Tarso deu e nos alertando. Ele diz na carta aos Romanos: a sua garganta é um sepulcro aberto. Bem definido, claro, objetivo, não possa ter dúvida. Quem vai discutir com esse intelectualismo que é Paulo de Tarso e com a sua mudança, que ele se transformou num verdadeiro cristão em uma encarnação? Vejamos, então, o que diz Emmanuel. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, aquele que foge do Evangelho, daquilo que o Evangelho nos ensina, e agindo conforme as suas conveniências e interesses pessoais, asseverou Paulo que esses têm a garganta semelhante a sepulcro aberto quando fogem, quando não se comporta de acordo com o Evangelho. E nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros de fé quando se afastam da estrada real do Evangelho que um dia abraçaram para os trilhos escabrosos do personalismo, da conveniência, da delinquência. Logo se instalam no império do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-lhe a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Quer dizer, a sua garganta cheia de energia negativa, porque ele só emite isso, evidentemente pode isso afetar o nosso corpo físico em doença, porque tudo que temos na garganta foi negativo, as vibrações, isso se afina com doenças, evidentemente. Deixam escapar todo o fel envenenado que ele transborda do íntimo, do pensamento, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar pela lei da afinidade, exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinho, amigo e companheiro. E assim, pela lei da afinidade, todos se reúnem fisicamente e espiritualmente para formar uma força negativa ou positiva. Esse enxerga apenas os defeitos, os pontos frágeis e a zona enfermiça das pessoas de boa vontade que lhe partilham a marcha. Ele não consegue ver o bem, não consegue ver o otimismo, não consegue ver a dedicação das pessoas, só o mal. E ele, então, nesse caso, vendo por esse prisma, é o primeiro a ser afetado, este que foge dos ensinamentos cristãos. Ele tece longos comentários, vasta literatura, conversa que não terminam mais no exame, sempre de úlcera alheia, de ferida alheia, ao invés de curá-lo, que ele poderia. Eliminam, assim, o precioso tempo que nós temos aqui na Terra em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros, muitas vezes levando os outros ao desequilíbrio. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimento, que ele faz questão de destacar, de realçar nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhante aprendiz profundamente desventurado pela conduta a que se acolhe, afiguram-se de fato sepulcro aberto. Exalam ruína e tóxico da morte. Quando, meu irmão, te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações, das queixas e das acusações, quase sempre indébita, reconsidera os teus passos, pense melhor, lembre-se dos ensinamentos espirituais e volta. E recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem.
pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor, que é auxiliar, socorrer o próximo. Portanto, meus irmãos, se nós analisarmos este evangelho de hoje, vamos ver a doença que nos envolve, vamos ver a tragédia que muitas vezes temos em nosso caminho ainda, vamos ver a solidão que nos visita constantemente por os indivíduos do verbo, os indivíduos desse pensamento, trazendo grande transtorno. Definindo, somente eu quero lembrar que todo aquele que intelectual, que avançou intelectualmente, usa mal esse lado seu inteligente, ele volta, retorna nas condições de cérebro limitado, deficiente, para que ele, com aquela sua inteligência, não traga mais transtorno aos seus irmãos no qual ele vai conviver. Será um deficiente mental. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e muita paz.